Deepak Chopra com o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, um guia prático para a realização de seus sonhos. Best-seller mundial baseado em criando prosperidade. O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. E o que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. Brihadaranyaka Upanishad 4.5. Introdução. Embora este livro tenha como título As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar-se As 7 Leis Espirituais da Vida, porque são estes princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra, tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente, baseado na real compreensão da ação da natureza. As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade com alegria e amor. São muitos aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. O sucesso é a jornada, não o destino. O sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material em todas as suas expressões é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física e emocional, bem-estar e paz de espírito. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos essa divindade em toda parte, em tudo que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passamos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito da lei, ou melhor, de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico,
é resultado do não manifesto, transformando-se em manifesto. Tudo que contemplamos vem do desconhecido, nosso corpo físico e o universo físico. Tudo que podemos perceber pelos sentidos são transformações do não manifesto, do desconhecido, do invisível, em manifesto, conhecido, visível. O universo físico nada mais é que eu desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente, matéria. O universo físico nada mais é que o eu desdobrando-se para experimentar como espírito, mente, matéria. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses três componentes da realidade, espírito, mente e corpo, observador, ato de observar e observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é basicamente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento ou a consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis e as aplicamos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela ou um corpo humano podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora, passemos às 7 leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossas vidas. Capítulo 1. A lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais havia. Hino da criação, Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você descobre
Quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto de referência, a nossa tendência é a querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, poder do eu, poder do real. Se experimentarmos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto de referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que realmente é. Aliás, o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita da aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas necessidades, é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto de referência. Na autorreferência, você experimenta esse verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O autopoder é, portanto, verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto de referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando termina essas situações. Assim que desaparece, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. O autopoder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu.
Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo: a infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período, diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por meia hora, 1 hora apenas. Mas tente sempre aumentar este campo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, uma semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas, quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interno silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra.
É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas, se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em part state dentro dela que nem vai notar. Na Bíblia encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em sua mente, em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio, entre aspas, entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz, abre aspas, hoje não julgarei nada que aconteça, fecha aspas. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. E durante o dia lembrar dela toda vez se vir julgando. Hoje não julgarei nada que aconteça. 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 E durante o dia lembrar dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada, entre aspas, nas próximas 2 horas, ou, abre aspas, durante 1 hora, fecha aspas. Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um quarto componente a essa prática, o contato direto com a natureza. Seja em um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa em todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência de seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio. Não é inferior nem superior a ninguém. É pura magia, mistério, encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você tem culpa, sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos de sua personalidade, aspectos de culpa, medo e insegurança.
Uma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos de sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou realização dos desejos, percebe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez, abre aspas, você não precisa sair de seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo te oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase a seus pés. Fecha aspas. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência de seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, limitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneos. O equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo, ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o mundo da energia, com o caule quântico, a substância material, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno, repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. As 7 leis espirituais do sucesso, Deepak Chopra, capítulo 1.